É isso aí, sabe-se que os carros elétricos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E hoje eu vim mostrar para vocês um dos carros da gigante chinesa GAC, que trouxe diversos modelos aqui para o Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Aqui do meu lado então, GAC Hype-Tech, um SUV com muita tecnologia, principalmente conforto e comodidade. Mas antes de eu mostrar umas coisas bem legais que ele tem aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o lado de fora. Começando aqui na frente, que ela é bem clean, é bem limpa na verdade, apesar de ser um carro aí, né, que chama atenção, ele é um dos mais discretos ao mesmo tempo que eu já dirigi. Então a gente vê que ele é bem sutil, todo limpo, né, em volta. Então a gente vê que a gente tem aqui as setas, farol com DRL, um logo aqui também, e a gente tem aqui a grade fechada, já que carro elétrico a gente sabe que o resfriamento é diferente da combustão e muda totalmente aí a forma da entrada de ar. E vindo aqui para a lateral, a gente vê já de cara essas rodas aro 19, ficaram bem bonitas, elas seguem esse mesmo design que eu falei sobre a frente aqui, mais clean, mais limpo, né? Mas também seguem aquele padrão de carro elétrico que são mais chapadas. Aqui na lateral eu vou mostrar duas coisas bem legais para você, começando pela porta da frente. Ó, elas abrem sozinhas, aqui na verdade ela parou, porque os sensores identificaram que talvez fosse bater aqui no chão. A do lado de lá faz a mesma coisa, então a gente tem botão do lado de dentro para abrir e fechar, e a gente tem aqui o botão do lado de fora também. E o mais legal desse carro são essas portas traseiras à la gaivotas, né? Eles chamam de portas gaivotas. Até porque quando a gente abre os dois lados, fica parecendo realmente que é uma asa de gaivota. Aqui ela parou porque ela identificou que ia bater em mim, então ela continua o curso assim que você sai da frente, ou se fosse um carro, ou o carro tivesse estacionado, ela faz aí tudo isso muito perfeitamente e ela se ajusta conforme o espaço que ela tem para abrir ou fechar. Bom, e vindo aqui para a parte de trás, o carro segue o mesmo conceito do resto que eu já mostrei, então é mais clean, mais limpo. A gente pega aqui a lanterna que é interligada aqui por uma barra luminosa, né? A gente tem aqui o nome da marca do carro e totalmente clean na parte de trás. O carro é bem bonito, mas agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá de dentro, porque lá também é um show e um espetáculo à parte. No cockpit o papo é outro, então a gente tem acabamento impecável dentro desse carro. A gente tem couro, a gente tem suede, a gente tem alcântara, e isso não é só banco, painel e porta não, é aqui ó, no teto também, o que eu acho que é o grande diferencial desse carro. Conforto é excepcional, é o apelido do carro, é o sobrenome do carro, já que no banco do passageiro da frente a gente tem a parte inferior, ela levanta para você apoiar os pés, deitar um pouco o banco, né, reclinar e viajar como se estivesse numa classe executiva. A gente tem aquecimento, resfriamento e massagem nos bancos. Pasmem todos, massagem nos bancos. E olha, eu testei, eu estava precisando e eu testei bastante, viu? O carro é super completo. A gente tem aqui então todo o segurança do pacote ADAS completo. A gente tem um cluster minimalista que ele fica próximo do para-brisa, então a gente acaba não precisando do head-up display, porque o cluster ele já está na profundidade que a gente precisa para manter o olho ali na velocidade e também na pista, né, no asfalto. Aqui no cluster então a gente tem as informações mínimas que a gente precisa para o dia a dia no carro elétrico. Então a gente tem um mapa, que é um mapa integrado do carro que vem da multimídia, também ali para o cluster. A gente tem o modo aqui do, né, PRN ou D. A gente tem cintos de segurança, quem é que está com ou sem o cinto. A gente tem a velocidade ali e a autonomia do carro, só o essencial. Todo o resto é abrigado aqui nessa tela da multimídia que tem todas as configurações do carro. Aqui nas alavancas, na verdade atrás do volante, a gente tem lado esquerdo seta, farol alto e o limpador. Por quê? O limpador saiu aqui do lado direito porque a alavanca de câmbio é aqui nessa lateral, né? Assim como alguns carros também vêm aqui, justamente para deixar o carro mais clean, mais limpo no painel. Então a gente não tem tanto botão nem na porta e nem no painel. Realmente está tudo concentrado aqui na multimídia. Então a gente tem a climatização, a gente tem os controles de abertura e fechamento das portas, travas de portas, configurações dos retrovisores para a gente ajustar os retrovisores. A gente tem também a abertura da tampa do carregamento elétrico, mas também é possível a gente fazer pela chave, tanto o carregamento elétrico quanto as portas gaivotas e também
o porta-malas. E a gente tem um botão ali que é o botão coringa, a gente configura como a gente acha necessário. Também tem esse quarto botão ali no nosso controle do carro. Aqui no painel ainda a gente tem sistema de iluminação, a gente tem direção inteligente, que faz parte do ADAS, cabine inteligente, que é o que eu mostrei para vocês aqui, que é a configuração de retrovisor, massagem em posição do banco. A gente tem também, uma coisa bem legal aqui, fragrância. A gente tem 3 tipos aqui, ó, de cheirinho. Então a gente tem grama, fragrância fresca e elegante. Então a gente tem trigo ondulado, pura fragrância, e a gente tem sombra de flor, doce fragrância. É bem legal. A gente pode usar aí no dia a dia para se sentir mais confortável. A gente coloca aqui um som de chuva, som de vento, som de passarinho, que são algumas das opções que a gente também tem aqui no carro. Então você quer fazer uma viagem com um desses sons, uma dessas fragrâncias e o banco reclinado, e eu optaria pelo banco de trás, que eu vou mostrar para vocês, seria o ideal com toda essa junção. Mas já que eu dei essa bola de falar do banco traseiro, vamos lá um minutinho que eu quero mostrar para vocês como é que é essa parte de trás antes da gente dar uma volta com o carro. Olha, eu arrisco dizer que eu andaria mais aqui no banco de trás do que lá na frente. Eu arrumaria alguém para me ajudar e eu poder ir aqui atrás. Por quê? Aqui atrás eu me sinto numa classe executiva. A gente tem uma mesinha aqui para poder trabalhar atrás do banco do motorista, então a gente consegue abrir e fechar ela. Mas mais do que isso, a gente tem literalmente um conforto de uma classe executiva. A gente consegue empurrar aqui o banco do passageiro da frente até o máximo, né? Então a gente tem o máximo possível aqui. A gente tem uns controles nas laterais, coisa que a gente não costuma ter. Normalmente os controles são apenas na lateral do carro. Aqui então a gente abre um apoio de pé atrás do banco do passageiro. A gente reclina aqui na alavanca que a gente tem e a gente faz uma viagem super confortável, mais do que uma classe executiva. Fala pra mim, o que mais que eu ia querer da minha vida com um carro como esse? Eu ia passar a maior parte do tempo aqui na parte de trás, com certeza. É um luxo à parte, é um luxo que ainda não está no meu dia a dia, mas se Deus quiser estará. Mas vamos dar uma voltinha com ele que eu vou contar um pouquinho melhor sobre a autonomia e a potência aqui do nosso GAC Hypertech. Aqui com o carro em movimento a gente consegue perceber uma coisa logo de cara. A suspensão é muito ajustada e muito bem equilibrada para absorver as deformidades do asfalto. É bem legal, né? Já que a gente bateu na tecla do carro ser muito confortável, isso faz parte. Então uma outra coisa que complementa bastante aqui é o isolamento acústico. O emborrachamento das portas é muito bem feito, então isso é essencial para não deixar o som externo invadir a cabine. Mas tem uma outra coisa que conta muito, já que o carro é elétrico e ele não emite o som, né, do motor a combustão. Então a gente tem a junção dessas duas coisas e acaba trazendo uma cabine muito confortável para a gente, tanto o que a gente sente, né, pelo asfalto, quanto pelo que a gente está ouvindo aí do som externo, que no caso a gente quase não escuta, para falar bem a verdade. Já os números do carro aqui em questão de potência são o seguinte: a gente tem 245 cavalos com 31,5 kgfm de torque, né? Então é um torque legal, né? O carro é elétrico, então ele entrega de uma vez só. O carro pesa 2,1 kg. Ele é pesado? É pesado, mas se você for comparar com outros carros elétricos do mesmo porte, até que não é tanto, já que carro elétrico sofre um pouquinho por conta da bateria. Ele tem um 0 a 100 aí de 6,8 segundos e detalhe, a tração dele é traseira, é atrás. Então é aquela famosa frase, ele não te puxa, né? Ele te empurra. E também aqui a gente tem uma velocidade limitada eletronicamente a 183 km por hora. Então é o máximo que esse carro vai alcançar. Hoje em dia todos os carros são limitados eletronicamente, porém os elétricos tendem a sofrer um pouco mais com esse limite de velocidade, justamente para não ter uma bateria que seja sugada rapidamente. Já que, falando em bateria, a gente tem uma boa autonomia aqui nesse carro, viu? Eu vou te falar que é o seguinte, pelo Inmetro, são 362 km declarado, mas eu vou te falar a verdade, eu tô rodando aqui com ele já tem uns dias e pelos testes que eu fiz, eu rodei tranquilamente
450 quilômetros. Andando normal dentro da cidade, eu não peguei muitos trechos de estrada, só que assim, eu marquei aqui na minha viagem, eu já rodei 110 quilômetros, um pouquinho mais agora, rodei 115 e eu ainda tenho 330 de autonomia. O Inmetro coloca muito para baixo do que realmente o carro faz. Então o carro, ele é um carro grande, ele é um carro que te entrega potência, conforto, te entrega muita tecnologia e ainda, acima de tudo, muita autonomia. É um carro realmente de tirar o chapéu. E não esquecendo de todos os detalhes internos, todo esse acabamento interno. É um carro super completo. O preço do carro é o seguinte: a gente tem duas versões aqui do Hi-Tech. A gente tem o Elite e a gente tem o Ultra. O Elite, ele custa 310 mil. E o Ultra, que é esse aqui que a gente tá, custa 360 mil. E qual que é a grande diferença aí entre um e outro? A principal são as portas gaivotas. O custo do carro aumenta em 50 mil justamente por conta dessas portas. E as dianteiras aqui também, abertura e fechamento eletronicamente, né? Como eu mostrei para vocês, também está incluso aí. De resto, o carro é exatamente o mesmo. Eu acho que tem um excelente custo-benefício por toda a entrega que o carro faz pra gente, por todos os detalhes que eu acabei de falar para vocês. É um carro que não deixa nada a desejar e é muito espaçoso. Então tá aí, esse foi um pouquinho do novo GAC Hi-Tech, no caso aqui o Ultra. A gente pôde mostrar então um pouquinho do que ele é por fora, desse visual clean e sutil. A gente viu acabamento impecável, tecnologia de ponta, potência e muita autonomia. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.